Bem-vindos ao Biomedicina Básica. O tema de hoje é flora bacteriana. Bom, para começar, eu odeio esse termo flora bacteriana. O termo correto é microbiota endógena e se refere aos micro-organismos que vivem no nosso corpo. Normalmente a gente tem ideia de que os micro-organismos são ruins e fazem mal para a gente. Algumas vezes sim, outras vezes não. Isso nem sempre é verdade. Só para vocês terem ideia, o nosso corpo é formado por, em média, 10 trilhões de células e nós temos habitando o nosso corpo, na pele, intestinos, etc., algo em torno de 100 trilhões de bactérias e fungos. Ou seja, nós temos mais células de micro-organismos do que células humanas. E esses 100 trilhões de micro-organismos que compõem a nossa flora bacteriana, ou seja, nossa microbiota endógena, são essenciais para o funcionamento do meu corpo. Eu preciso deles, muitas vezes, para sobreviver. É mais bactéria e fungo do que ser humano. A gente tem inúmeras espécies de bactérias e fungos vivendo no nosso corpo e algumas têm funções muito importantes, como a síntese de vitamina K, vitamina B12, ácido pantotênico, biotina, regulação de pH no nosso trato gastrointestinal e no nosso trato geniturinário, estímulo do sistema imunológico, proteção contra a invasão de outros micro-organismos. Então, realmente, as bactérias e os fungos que habitam o nosso corpo muitas vezes têm uma função importante. Os micro-organismos eles podem ser divididos em 3 categorias. Os mutualistas, que são aqueles que se beneficiam de viver, de morar no meu corpo, mas também trazem um benefício para o meu corpo, que é o exemplo de alguns micro-organismos que sintetizam vitaminas. A gente pode fazer um exemplo como o peixe piloto que fica lá no tubarão, né? Ele se alimenta dos restos de comida que estão na pele do tubarão, então ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele está limpando o tubarão. Esse seria um exemplo de algo mutualista. Existem os micro-organismos comensais, que eles estão tirando proveito de morar no nosso corpo, então pegam nutrientes, se alimentam, enfim, mas não trazem nenhum benefício para a gente. E existem também os micro-organismos oportunistas. Esses normalmente aparecem quando nós temos alguma queda de imunidade e acabam causando as doenças. É importante salientar que qualquer micro-organismo, mesmo mutualista ou comensal, pode causar uma doença. Em função do quê? Da minha imunidade. Se eu tiver uma imunidade muito baixa, eu posso ter uma infecção. Um exemplo muito clássico é a Cândida, a levedura. A Cândida está presente no trato geniturinário, nos genitais, de todas as pessoas. E se sabe que 70% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de candidíase genital na vida. Porque algum momento ela vai ter uma baixa imunológica por estresse ou algum outro fator e a levedura se prolifera e causa a doença. Mas é uma levedura, um micro-organismo que faz parte do meu corpo. Então a imunidade influencia se uma bactéria ou um fungo mutualista ou comensal pode causar uma doença ou não. A localização, Escherichia coli é comum no meu intestino grosso, mas não é comum na minha mucosa ocular. Se eu tiver Escherichia coli nos olhos, eu posso desenvolver uma doença. Quantidade também é importante. Tem um equilíbrio entre micro-organismos. Um exemplo, se eu diminuo muito a quantidade de bactérias no meu corpo, sobra mais espaço para os fungos se multiplicarem. E aí eu posso ter uma infecção fúngica. E vice-versa. É comum em crianças com tratamento com antibióticos que elas desenvolvam o sapinho, que é uma candidíase. Por quê? Porque elas tiveram uma baixa na quantidade de bactérias, uma baixa imunológica e por aí vai. Existem vários fatores. Então, quantidade, localização e sistema imunológico. Tudo isso pode fazer com que bactérias e fungos mutualistas e comensais causem uma doença, que normalmente, em condições normais, em condições fisiológicas,
não causariam. Exemplo de micro-organismos. Todas as pessoas têm Candida albicans nos genitais. Você tem Cândida. Escherichia coli, lactobacillus no cólon, Staphylococcus aureus e epidermides no nariz, na pele. Um dos locais mais colonizados no nosso corpo é a boca. A bochecha, a saliva, é extremamente rica em bactérias. Tem trilhões de bactérias na nossa boca, diversas espécies e gêneros. Lembre-se disso quando for beijar alguém na balada. Uma coisa que a gente tem que lembrar quando estiver fazendo um exame laboratorial na parte de microbiologia é saber diferenciar colonização de contaminação e infecção. Quando eu estou analisando uma amostra de um paciente e eu estou procurando por uma bactéria ou um fungo, eu tenho que ter em mente que aquela bactéria, aquele fungo que eu estou analisando pode ser uma bactéria da microbiota endógena que não está causando nenhum problema, ou seja, está apenas colonizando. Pode ser uma contaminação, um exemplo, fiz uma hemocultura, fiz 3 coletas, uma deu positiva e 2 deram negativas para Staphylococcus aureus, provavelmente uma contaminação. E de infecção, aí sim eu estou verificando o agente causador de doenças. Então por hoje é isso, se você gostou, inscreva-se no canal aqui em cima, clique em gostei aqui embaixo, deixe um comentário e acesse nossa página no facebook.com/biomedicina básica. Que os anticorpos estejam com vocês.